Bem, aqui estamos mais uma vez. Era para ter saído o vídeo da Super Força parte 2 na semana passada, só que tivemos uns pequenos contratempos, porém agora é ele. Então curta aí e vejamos algumas das explicações de Super Força na vida real. Vai! Já que conhecemos os seres mais poderosos da Terra do vídeo anterior, é hora de vermos as implicações de super força na vida real. Como seria um humano com super força? Então, para começar, imagine um belo dia, você acorda e passa por isso. Como se viu aí, descobrir subitamente que você tem super força é algo que pode ser bem desastroso e custoso. Então, o ideal mesmo seria você nascer com um nível de força lá embaixo e for graduando, aumentando ele com o tempo, com o decorrer das suas necessidades e tudo. Mas ainda assim, se você ainda chegasse num nível de força absurdo, fora de escalas, ainda seria um bom problema, como um certo Superman falou uma vez. Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Isso foi só para ver que super força pode ser sim considerada maldição. O Superman desde pequeno tem esse cuidado, essa preocupação de não machucar ninguém, tomar cuidado para não quebrar nada, para não ferir ninguém nem correr pior. Então, já imaginou você ter que ficar 24 horas o tempo todo se preocupando se não vai machucar ninguém, se quando der um abraço a alguém, se não vai apertar a pessoa demais, machucar ela, ou apertar muito forte na mão de alguém. Ele não pode perder o controle emocional por nada. Então, mesmo que ele esteja sem ver uma pessoa que ele goste muito há anos e anos e anos, ele não pode se dar o luxo de, quando encontrar ela, dar um abraço bem forte. Senão ele quebra a pessoa, literalmente. Seria como uma criança brincando com um insetozinho, tá lá brincando e tudo, aí de repente... Oh. Pois é, seria algo assim do tipo, eles seriam essa criança, esses seres super fortes, tipo Superman, Goku, Hulk, e uma pessoa comum seria, em comparação a esse inseto, essa coisa frágil na mão deles, que se eles não tomar um cuidado máximo, sem querer, por acidente, vão acabar maltratando, machucando, ou até matando essa criatura bem mais frágil. Seria essa a comparação. O ideal seria fazer como o Goku, que ele na fase Dragon Ball clássico era uma criança que tinha uma força ainda dentro dos padrões humanos e foi ampliando com o tempo, com o passar do treino, as pessoas que ele foi conhecendo e treinando ele, ensinando novas técnicas e tudo, até que ele cresceu, virou adulto, aí na fase Z encarou inimigos bem fortes, até que ele chegou àquele nível de poder fora de escalas, absurdo, que supere muito qualquer ser humano, criatura da Terra. O ideal seria isso, porque à medida que ele vai ganhando mais força, ele vai se habituando o nível de força que ele pode usar em cada situação. Vira uma coisa comum para ele, incorpora isso. O que é aquilo? Calma, você está comigo. Você me pegou? Quem pegou você? Esse é um clássico e é sempre bom se ver isso aí, mas com a questão da super força tem um certo erro aí. Porque se ela tá caindo do alto de um prédio e ele é super forte, ele sendo super forte,
vai ter uma densidade corporal maior. O corpo dele é mais duro, mais denso, mais rígido, devido proporcionalmente à super força. Então, se ele salta ou se ele dá um jeito de voar até ela e estica os braços para resgatá-la, na hora que ela se encontrasse com os braços dele, seria igual a ela estar caindo em cima de duas vigas de aço. Então o corpo dela iria se estraçalhar com o encontro nos braços dele. Seria um massacre, algo brutal com a coitadinha. Seria igual a deixar ela cair logo direto no chão. Então o ideal seria o quê? Seria ele voar ou saltar até ela e dar um jeito de ir reduzindo gradativamente a velocidade da queda até chegar numa velocidade aceitável que não seja mais perigosa a ela. Se ele for rápido demais e somente passar por ela e pegar um braço ou uma perna dela, é capaz de ele arrancar ou deslocar esse membro que ele puxou no solavanco. Isso se no impacto do solavanco ao agarrar ela não acabar acidentalmente, sei lá, quebrando o pescoço dela, como um certo aracnídeo cometeu nos quadrinhos, numa história clássica dele. Então, além desse fato de se preocupar com que velocidade vou me encontrar com ela e que eu vou descer com a pessoa que está caindo, também tem que se preocupar com o espaço, se é o bastante para fazer o resgate. Caso não, é um desastre certo. Esse foi um resgate bonito de se ver, só que na vida real não seria bem assim. Aquela haste que ele segurou o helicóptero, não tem nada segurando ele além da mão dele ali naquela haste. Então, o pessoal de helicóptero estaria concentrado ali na mão dele. E a haste não foi projetada para aguentar esse tipo de peso. Logo, ela iria amassar, se entortar todinha e o helicóptero cairia arrancando dela e tchau helicóptero, ia lá pro chão, infelizmente. Então é isso, você não pode simplesmente chegar e agarrar uma coisa e pronto, tá seguro. Então, é disso que eu estou falando. A questão não é só você ter a força para levantar o objeto. Você tem que saber se a estrutura do objeto, da coisa que você quer levantar, se ela aguenta ficar sobre as suas mãos. Porque, convenhamos, quanto maior for o objeto, a área de contato que você vai ter para segurar ele vai ser menor. E quanto menor a área, maior a pressão na área, porque vai ser toda a força concentrada só naquela área, naquele pontinho. Então, você tem que considerar o tipo de material que você quer levantar, se ele aguenta e onde você vai segurar nele. Não é, por exemplo, você está lutando e vai jogar um carro em outra pessoa. Se você tem força bastante para isso, você não vai pegar no para-choque. Se você pega no para-choque e joga, o para-choque vai e o resto do carro fica. Se você vai jogar um carro em cima de alguém, você pega na porta e puxa, a porta vai, o carro vai ficar lá. Dependendo de onde você puxar no veículo, a carcaça do veículo, a maior parte dele vai ficar. Mas o pedacinho que você segurou é o que se vai. Então tem que saber aonde puxar, aonde pegar. E a coisa é pior ainda quando alguém joga um objeto em cima de você. Vamos supor, por exemplo, um ônibus foi jogado em cima de alguém e esse alguém vai parar o ônibus. Se ele só levantar a mão, o ônibus não vai parar na mão dele, tranquilo e tal, e ele vai caminhando. O ônibus vai, na hora que tocar na mão dele, devido ao arremesso, ele vai abrir um rombo e terminar dentro do ônibus, e ficar no meio do buraco sem entender o que aconteceu. Esse é um clássico. Agora tem um pequeno problema.
podemos ver aí o Superman meio que irresponsável. Porque a pele dele aguenta bala, mas quem tá ao redor, os policiais atrás dele, os bandidos, os caras que estavam no helicóptero, não aguenta bala. A única desculpa para dizer que ele não foi irresponsável é que com o olhar super veloz dele, ele via a trajetória das balas e sabia que não ia fazer dano a ninguém. Mas se tua pele é de aço e tu quer proteger reféns, ficar em frente de bala não é a melhor opção. As pessoas vão acabar levando uma bala perdida e tu não vai nem fazer ideia. Só vai ver o estrago depois que tu olhar pro refém que tu deveria ter salvo. O ideal mesmo seria parar as balas na mão, com super velocidade, tipo Flash. Metal Man is Hulk's enemy, like everyone else. Hulk pounds our enemy. O clássico dilema do rapaz de armadura contra um cara realmente forte que ergue centenas de toneladas, no estilo Hulk versus Homem de Ferro na Hulkbuster. A Hulkbuster é uma armadura do Homem de Ferro criada especialmente para encarar o Hulk. Mas será que na vida real daria certo? Minha resposta é não. Não daria certo. Simplesmente, por melhor que fosse a armadura, mais bem construída, com todo o sistema de proteção dela, na realidade, o primeiro soco do Hulk, valendo mesmo com toda a força dele, se a armadura não se desmontasse, se ela não quebrasse nada importante que viesse a comprometer o funcionamento dela, o que eu acho muito difícil, devido ao alto impacto da força do Hulk, o cara que está lá dentro da armadura, o Senhor Stark, ele iria virar literalmente uma massa disforme, um caldo humano dentro da armadura. Porque os órgãos internos dele iriam estourar, se quebrar com um único impacto devido à tamanha violência. Que não existe sistema de acolchoamento, de amortecimento ou sistema de proteção que o protegesse de tamanho impacto, uma força capaz de erguer montanhas. A mesma coisa é o escudo do Capitão América proteger ele de um soco do Hulk. Na vida real, não tem nenhum material que aguente absorver tamanha energia. Uma pancada é energia cinética. O impacto, é a soma da velocidade que tu bate com a tua força em si. Isso é energia cinética. Isso quando bate tem que ir para algum lugar. Então não existe algo que absorva isso. Ela vai se dispersar. Então o Hulk batendo com tudo no Capitão América, legal, o escudo aguenta, fica inteiro, mas o usuário, o Senhor América, morreria, infelizmente. Então, eu concluo meu segundo e último vídeo sobre Super Força com a argumentação de que Super Força na vida real não é uma das maravilhas. Seria muito mais problemática do que você pensa, até uma maldição, como eu já disse antes. Então fica aí, espero não ter me alongado demais e até os próximos.